Aí sim. Já no final da Bíblia, voltando Apocalipse e Judas, você vai ter 3 João. 3ª carta de João. Não tem capítulos esta carta, é só versículos. Vamos ler versículo 1. 3ª carta de João, versículo de número 1. Terceira carta de João, versículo de número 1. Amém? Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Amém e amém. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra hoje à noite e quero subordiná-la a um tema. Vivemos num mundo que adoece pessoas. Você quer ser curado? É o tema da nossa ministração hoje. E eu li esse texto aqui da carta de João a Gaio, um servo de Deus que tinha uma igreja na sua casa. E se você prestou atenção na leitura, especificamente no versículo de número 2, João vai dizer que Gaio era um cristão completo. O que é um cristão completo? Um cristão que tinha saúde na sua alma e um cristão que tinha saúde também no seu corpo. Desejo que tenha saúde. Aqui, quando ele diz essa primeira expressão, saúde, está falando de saúde do corpo, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, Gaio era um cristão cuja alma não era uma alma que estava doente, e não era uma alma doentia, mas era uma alma sadia, curada por Deus e pelo Espírito Santo. Então, o que João está escrevendo para Gaio demonstra que Gaio está sendo, dentro do cristianismo, aquilo que Adão era antes de pecar, antes de cair. Perfeito diante de Deus, não perfeito como Deus, porque perfeito como Deus nunca nenhum de nós seremos, e atingiremos a semelhança dele quando atingirmos o último estágio da salvação, que é a glorificação. Porém, dentro do contexto humano de servir a Deus e ter vida com Deus, Gaio conseguiu atingir ou alcançar esta premissa que na verdade deveria ser para todos nós, deveria ser para todo cristão que teve um encontro com Jesus Cristo, nasceu de novo, se tornou nova criatura e está caminhando para o céu. Todo crente sabe que tudo que Deus criou foi perfeito. Tudo que Deus criou de forma perfeita. Tudo funcionava perfeitamente. Quando Deus criou todas as coisas, tudo funcionava perfeitamente e harmonicamente. Todos nós sabemos disso.
na descrição, ou na narrativa da criação, no final de cada dia que Deus criava algo, o próprio Deus via que era bom, viu que era perfeito, que era completo, que estava em perfeita harmonia com o seu Criador, e assim por diante. Então Deus com a criação com Deus, o homem com Deus e o homem com a criação, ou seja, o homem com a natureza, viviam em harmonia antes da queda. Mas a partir do momento em que o homem pecou contra Deus, a partir do momento em que o homem pecou, esta harmonia foi quebrada. Todos nós somos sabedores que os primeiros sentimentos negativos que Adão teve foi depois da queda. Ele sentiu medo pela primeira vez, ele se escondeu pela primeira vez, ele teve medo de Deus pela primeira vez. E de alguma forma também a queda de Adão desenvolveu uma desarmonia, tanto na comunhão do homem com Deus, como também na criação de Deus. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos, porque até então a terra não produzia isso. A morte entrou no mundo, e por consequência disso a morte passou a todos os homens. O homem que tinha comumente a oportunidade e o privilégio de andar com Deus no jardim todos os dias, na viração do dia, agora não tinha mais esse tipo relacional com Deus. Se quisesse agora se relacionar com Deus, deveria fazer isto através do sacrifício e de ofertas, de forma que a partir da queda essa harmonia ela foi quebrada. Quem é estudioso da Bíblia, frequentador de escola bíblica dominical, um discípulo de Cristo, vai saber que nós fomos feitos espírito, alma e corpo. Quando Deus fez o homem tripartido, formado de 3 partes: espírito, alma e corpo. E quando Deus fez o homem perfeito, semelhante a ele, era nessa sequência que o homem deveria servir a Deus. O homem deveria servir a Deus no espírito, usando as faculdades da alma e usando também os atributos do corpo, os atributos que Deus colocou no nosso corpo. Esta era e deveria ser a sequência que o homem deveria servir a Deus com qualidade. No espírito, servir a Deus no espírito, adorando a Deus em espírito, manifestando esta adoração na sua alma e materializando esta adoração no seu corpo, através dos 5 sentidos que Deus colocou no corpo para se comunicar com o mundo material. Então, esta é a sequência em que o homem deve servir e adorar a Deus, para que esta adoração seja aceita, ou seja, recebida diante de Deus. Só que quando o homem pecou contra Deus, ao pecar, o espírito, que é a parte do homem que deveria governar o homem diante de Deus, morreu. E agora a alma passou a governar, fazendo com que as faculdades da alma prevalecessem sobre as faculdades do espírito. Então agora o homem não era mais governado pela sua parte principal, a sede do homem que se comunica com Deus, e a única parte nossa e do homem que Deus recebe culto, que Deus recebe adoração, que é no espírito. Vocês já sabem disso. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Só que quando o homem pecou contra Deus, o espírito do homem morreu,
e as faculdades da alma passou a governar, fazendo com que as suas faculdades prevalecessem sobre as faculdades do espírito. E ao fazer isso, o homem que foi feito espírito, alma e corpo, e este era o propósito de Deus, que o homem fosse governado pelo espírito, pois é no espírito que nós temos consciência de Deus. O homem não tem consciência de Deus na sua alma, porque se o homem tivesse consciência de Deus na sua alma, o mundo que não tem a Deus teria consciência dele. Mas o homem não tem consciência de Deus na sua alma, o homem tem consciência de Deus no seu espírito. O espírito do homem é o santo dos santos do templo. O espírito do homem é o santo dos santos do tabernáculo, enquanto a alma é o lugar santo e o corpo é o átrio. Então é no espírito que o homem tem consciência de Deus. E se o espírito do homem está morto, este não pode ter consciência de Deus. Então ele passa a viver, a conduzir e a governar a sua vida através das faculdades da sua alma. Já disse João 4:24, quando a mulher samaritana está questionando a Cristo sobre qual é o local ideal aonde se deve adorar ao Senhor, no monte de Samaria, Gerezim, o monte de Gerezim, onde tinha um templo dos samaritanos, ou em Jerusalém, onde tinha um templo dos judeus. E Jesus disse: mulher, chegou, a hora vem e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade, e Deus está procurando pessoas que assim o adorem. Ou seja, Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e com verdade. Na verdade, a tradução mais próxima do original é com verdade, em espírito e com verdade. Então, quando a alma passa a governar o homem, porque o espírito é a única parte que tem consciência de Deus, mas ele está morto, o homem agora passa a ser governado pelas suas próprias vontades, emoções e escolhas, porque é na alma que está a sede do querer, do pensar e do sentir. O espírito do homem sem Deus morreu, está morto, e agora ele não consegue mais ouvir ou sentir Deus. Se alguém diz que é crente, mas ele está morto espiritualmente, esta pessoa não ouve a Deus, e esta pessoa também não sente Deus. Ela pode ter uma religião, ela pode frequentar a igreja, mas se esta pessoa está morta no seu espírito, seja ela crente ou não crente, o não crente já é verdade, mas aquele que é crente e pensa que está vivo, mas está morto, esta pessoa não ouve a Deus e nem sente Deus, porque já disse que o espírito é a parte do homem que se relaciona com Deus. Então o que acontece é que o espírito do homem sem Deus, ele está morto, e se ele está morto, ele não consegue ouvir a Deus e também não consegue sentir Deus. Se faz necessário, todos nós sabemos que para que esta pessoa ela passe novamente a sentir Deus e ouvir Deus, nasça de novo, se torne nova criatura em Cristo Jesus. Não adianta eu ser crente se eu não nasci de novo. Isso eu digo eu como pastor, do púlpito à porta, independente de qualquer posição que a pessoa tiver na igreja. Não adianta ser um crente se não é nascido de novo. Todos nós somos, isso é regra básica para a salvação. João 3, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto é regra básica da salvação. Nicodemos questiona Jesus Cristo sobre esta aplicativa de Jesus: Senhor, como eu tenho que nascer de novo?
É impressionante aqui, não está aqui, mas só que como nós necessitamos nesses últimos tempos de voltar a falar sobre este assunto do novo nascimento. Como nós precisamos voltar a falar sobre nascer de novo, sobre salvação, sobre santidade e vida eterna. Porque na verdade que conseguimos observar dentro de um comportamento geral de muitas pessoas que dizem ser crentes, é um comportamento avesso à vida daquele que diz ter nascido de novo. Jesus ele vai dizer para Nicodemos que ninguém, pronome indefinido, para mostrar que independe de ter cargo ou não, tempo de crente ou não, ter dom, talento ou não, de que só entrará no céu quem nasceu de novo. E aí Nicodemos não entende, e você sabe o texto, ele questiona: como eu, sendo um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E ele vai replicar com eles: você é príncipe em Israel e não entende isto, não compreende isto, porque Nicodemos fazia parte do sinédrio, e o sinédrio era formado pelos fariseus. A palavra fariseu significa os santificados, e era formado de fariseus e saduceus, e eles eram os responsáveis pela lei, aplicar a lei, viver a lei e ensinar a lei, mais do que o povo. Mas Nicodemos tinha a lei na sua mão, mas não entendia a lei. Eu ia ler aqui João 5, 39 e 40, que Jesus vai dizer: vós examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, versículo 40, mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Como assim? Você examina a escritura, mas são elas que testificam de mim, mas quando eu venho, vocês não querem vir a mim. Jesus questionou isso deles. Eles tinham prazer em ouvir e pregar as escrituras, mas que falavam de Cristo, que viria, o Messias viria, o ungido viria, o Cristo viria, mas quando o Cristo veio, eles não queriam ir a Cristo, não queriam ir a Jesus. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: você é príncipe e não entende isso? Quem não nascer da água, palavra, água ali é um símbolo da Bíblia. Quem não nascer da água, palavra, e do Espírito, regeneração, regenerado pelo Espírito, ou seja, nascido de novo, não pode de maneira alguma entrar ou ver o reino de Deus. Não é só entrar, mas também ver. Porque quem está na igreja, preste atenção uma coisa, quem está na igreja e nasceu de novo vai entrar no reino de Deus, mas quem não nasceu de novo nem vê o reino de Deus. Você entende isso? Ele não diz não pode entrar. Quem não nasceu de novo não pode ver. Quem não nasceu da água do Espírito não pode ver o reino, porque não sente. Porque o reino de Deus e Deus só pode ser ouvido e sentido na vida daquele que nasceu de novo. Entende isso? Então o que acontece é que só no Espírito, já falei, temos consciência de Deus. No Espírito oramos, no Espírito nós adoramos, no Espírito nós temos intuição e comunhão com Deus. Não tem como ter comunhão na alma. Na alma você tem emoção. Quando o teu espírito sente Deus e ouve Deus, inevitavelmente a alma manifesta isso através de emoções, de que você está sentindo Deus e ouvindo Deus. É por isso que toda adoração também tem que ter emoção equilibrada, controlada, mas tem que ter. Então o que acontece é que só no Espírito temos consciência de Deus, no Espírito oramos, no Espírito adoramos, no Espírito temos intuição e comunhão com Deus. Mas quando o Espírito está morto, isto é impossível. Paulo vai falar isto quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Então o homem natural
ele não compreende, ele não entende, porque ele não ouve, ele não sente, ele não recebe direção, ele não tem intuição, ele não tem comunhão, ele não tem adoração. Mas aí Paulo continua dizendo: mas o homem é espiritual, ou seja, aquele que é nascido de novo, que nasceu do Espírito, entende tudo, e de ninguém ele é discernido. Então o que acontece aqui, repito, quando o homem está morto, ele passa a obedecer os comandos da alma. E os comandos da alma, sem Deus, geralmente são carnais, são voltados para a carne, são voltados para o corpo. Então a alma deseja, cobiça, almeja, e existe ali uma interlocução entre a alma e o corpo, manifestando assim as obras da carne. Porque se no espírito ele não consegue adorar a Deus, e a alma tomou o comando da vida, a alma vai fazer aquilo que ela deseja, que ela almeja, cumprindo as suas vontades e cumprindo os desejos da carne. Vamos ler Gálatas capítulo 2, isso você aprende no discipulado, mas eu digo e repito, entendo que estamos precisando voltar a um tempo de discipular novamente os crentes. Vamos voltar para Gálatas capítulo de número 2, capítulo de número 5 e versículo de número, vamos ler a partir do versículo de número 16, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não satisfareis as cobiças da carne. Então nós temos que andar em alma ou espírito? Espírito, porque a carne cobiça contra o espírito. Carne aqui, irmão, a expressão carne aqui é a junção da alma, das faculdades da alma com as faculdades do corpo aqui. Quando ele usa a expressão carne, está falando do homem morto, sem Deus. Carne aqui é as faculdades da alma e do corpo. Então ele está dizendo: a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas, veja bem, se sois guiados pelo Espírito, como o homem natural não compreende as coisas do Espírito, só é guiado pelo Espírito quem é nascido de novo. Então, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, tem outras que Paulo não cita, ele diz coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui é Paulo pelo Espírito. Quem vive na prática contínua dessas coisas não herdará o reino de Deus. Pode ser crente, mas não herdará o reino de Deus. Isso é Paulo quem está dizendo. Então veja, com a alma tomamos consciência do mundo psicológico. Daí a expressão, da ciência chamada psicologia, psique, alma, logia, estudo da alma, estudo do comportamento da alma humano, e assim por diante. Então, com a alma tomamos consciência do mundo psicológico, raciocínio, mente, intelecto, vontade e exercício do livre-arbítrio. E no corpo tomamos consciência do mundo material através dos sentidos. Você fala: pastor, o que é que tem a ver isso com o tema, a cura? Para você ser curado, você precisa entender essa introdução aqui. Veja bem, com a alma, repito, tomamos consciência do mundo psicológico, raciocínio e mente, intelecto, vontade, exercício do livre-arbítrio. E no corpo tomamos consciência do mundo material através dos sentidos. Todos nós sabemos que o nosso corpo tem
5 sentidos, né, pelos quais nós nos comunicamos com este mundo material. Imagine você comer uma comida se você não tivesse paladar. Imagine se você ouvisse uma melodia, se você não pudesse compreender através dos ouvidos. Eu estou lendo o livro de Jó, estou terminando. E tanto Jó como Eliú, eles falam lá no discurso deles: o ouvido prova as palavras, assim como o paladar prova a comida. A Bíblia Sagrada fala que na verdade os olhos do crente que ouve a palavra não são os olhos naturais, são os ouvidos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como é que você pode comparar algo, né, pegar em algo, se você não tiver tato, ou se você não tiver paladar para sentir o sabor de uma comida, ou ver ou comprar alguma coisa que você acha bonita, se você não tem visão para comprar, e assim por diante. Então, os sentidos do corpo se comunicam com o mundo material através da decisão que a alma já tomou. Então você viu, sua mente absorveu a mensagem, você escaneou a mensagem, você julgou a mensagem, discerniu a mensagem, decidiu e tomou a decisão. Então o corpo e a alma estão diretamente interligados nesta comunicação do ser interior com o mundo material. Na alma se manifestam as obras da carne, que por sua vez se materializa no corpo. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa ciumenta, ciúme é uma obra da carne? Sim ou não? Você pode pegar no ciúme? Não pode. Mas quando uma pessoa ciumenta usa o corpo para matar a pessoa que ela tem ciúme, ela usou seu corpo? Sim ou não? Ela materializou o ciúme de forma desastrosa a ponto de praticar um homicídio. Por exemplo, a raiva. Você pode pegar a raiva? Não pode. É uma manifestação da alma. Mas quando você materializa, produzindo uma ação, você usou o corpo para pecar. Quando você pratica glutonaria, é um pecado da alma ou do corpo? Do corpo, porque o nosso corpo necessita biologicamente de alimento. Então quando alguém come desordenadamente, o que ele está fazendo? Ele está cumprindo um desejo do corpo, a vontade, o desejo de se alimentar sem controle. Então veja que existe aí uma interlocução entre a alma, que manifesta as obras da carne através do corpo. E por causa do pecado de Adão e consequentemente da humanidade, o mundo está constantemente em desordem em todos os sentidos. Olha aqui para mim, irmão, crente, aprenda uma coisa nesta noite. Satanás, o diabo, se alimenta da carne do crente. Você sabia disso? Todas as vezes que um crente age na carne, ele está alimentando a Satanás. Satanás se alimenta das obras da carne. Porque a Bíblia, eu falei isso na sala de aula ontem. Quando Deus sentenciou a serpente, Deus sentenciou dizendo assim: lamberás o pó da terra, rastejarás sobre o seu ventre e lamberás o pó da terra. Aquilo era a serpente literal, que até hoje a serpente se arrasta. Mas a serpente, que é Satanás, se alimenta do pó da terra, que é as obras da carne do homem, que foi feito do pó da terra. Então todas as vezes que você age com raiva, com ciúme, com porfia, com peleja, com emulação, com contenda, com discórdia, você está alimentando a Satanás, o diabo, que se alimenta do pó da terra, ou se alimenta das obras da carne. Isso é sério.
E aí o motivo pelo qual, ou por causa do pecado, o mundo está em constante desordem, em todos os sentidos, como guerras, fomes, pestes, doenças, conflitos, domínios de uns sobre os outros. Mas olha aqui, o problema não é só o mundo cósmico, mas o homem também. O problema é que hoje, por causa do pecado, a humanidade deste tempo, a vida interior de muitos dos seres humanos e de muitos crentes está também em desordem. Está um caos. E aí, o motivo pelo qual nós encontramos muita gente na igreja infeliz. Muita gente na igreja sem contentamento. Sem contentamento. Por quê? Porque a vida, não só o mundo, por causa do pecado se tornou um caos, mas também a vida do homem, a vida de muitas pessoas. Hoje o mundo emocional do homem está um caos. Nunca vimos uma geração de seres humanos doentes emocionalmente como esta geração. Nunca. Hoje a indústria que mais vende, juntamente com a pornografia e a guerra, é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica. Quem vai comumente em Uberlândia, preste atenção. Se você não prestou atenção agora, eu vou falar, você vai acionar um gatilho quando chegar lá. As farmácias estão comprando quase todas as esquinas de Uberlândia. Você já viu isso aí? Você nunca parou para prestar atenção? Vá, quando você for agora, preste atenção. Grande parte dos principais bairros de Uberlândia, as farmácias estão alocadas nos locais de maior movimento, são as esquinas. Porque está se vendendo remédios a rodo. A nossa geração é uma geração que está doente emocionalmente. O ser humano está cada vez mais confuso, mais inseguro, mais inconstante e mais sensível. Esta é a verdade. É por isso que nós estamos contemplando, de alguma forma, um desequilíbrio na vida espiritual da igreja. E quando eu digo isso, eu falo num contexto geral, porque eu prego aqui, tenho pregado em vários lugares, por esse triângulo mineiro, e tenho visto o comportamento e a forma comportamental da igreja. Então a verdade é que hoje o ser humano está cada vez mais confuso. Tem pessoas que estão confusas com sua fé, com sua vida. O homem está cada vez mais inseguro, cada vez mais inconstante e mais sensível. Eu fiquei, quando eu estava preparando esta mensagem hoje à tarde, eu fiquei pensando isso na vida dos cristãos da igreja primitiva. Você não vai ver isso na vida dos crentes da igreja primitiva. Não que eles não tenham emoção, não tenham tido emoções. Eles tinham emoções, eles tinham sentimento, porque eles eram um indivíduo, um ser humano. Mas o que é que nós vamos ver na vida da igreja primitiva? Nós vamos ver os crentes da igreja primitiva tendo um alto grau de relacionamento com o Pai, um alto grau de vida com Deus, de tal forma que os acontecimentos aqui na terra com eles não abala a fé deles. Eles têm uma vida de contato com o Pai tão poderoso, tão grande, tão extraordinário, que se você estudar a história da igreja nos 3 primeiros séculos, que foi onde a igreja foi perseguida, você vai encontrar cristãos que, quando eram buscados pelos soldados romanos para serem martirizados, eles se entregavam, eles se lançavam sobre os leões, sobre as fogueiras. Eles queriam estar com o Senhor. E se você ler o livro, como tem as catatumbas de Roma, Eusébio de Cesareia, os mártires do Coliseu,
que são histórias verídicas, extra-bíblica, mas verídica, você vai ver lá que os escritores diziam: e fulano de tal foi coroado com a coroa de Marte. Ou seja, eles sabiam e estavam dispostos a, se preciso for, morrerem pela sua fé, manifestando a sua fé, independente do caos social que o Império Romano provocava no seio da igreja. Tinha firmeza de propósito e de fé. Mas hoje o que nós vemos é um certo desequilíbrio, uma certa sensibilidade. Eu estava orando aqui, nós temos que ter sensibilidade no espírito para ouvir a voz de Deus, mas temos que ter fortaleza no nosso ser interior. Paulo disse isso, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então todo crente que tem consciência de como vai ser a glória que a ele vai ser revelada, esse crente é um crente sensível à voz do Espírito Santo de Deus, e não sensível nas emoções ao ponto de ficar chateado com qualquer mensagem, qualquer palavra, porque não saudaram na paz do Senhor, porque deixa de cultuar ou congregar por qualquer coisa, por qualquer motivo, por qualquer obra e por qualquer mudança que porventura seja necessário acontecer. Ele está firme no propósito, sabendo que o que acontece no dia a dia da sua vida faz parte da jornada até ele terminar a sua jornada aqui na terra. Mas o que é que nós temos visto hoje? Uma sensibilidade emocional aflorada, a flor da pele, que na verdade produz uma fraqueza no homem interior. É confusão, confuso, inseguro, inconstante e mais sensível. O homem sem Deus, todos nós já sabemos, ele está morto. Presta atenção nisso aqui. O homem sem Deus, ele está morto. Isso é certeza, inquestionável. E quanto mais distante de Deus, diga comigo, quanto mais distante de Deus, mais longe da harmonia entre espírito, alma e corpo. Quanto mais distante de Deus, quanto menos comunhão você tem com Deus, quanto menos relacionamento você tem com Ele, que te fortalece, né? A gente diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aí não é quando vem uma tempestade, não. Quando vem uma neblina, ele quer se afastar de Deus. Só pode citar esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, irmão, aquele que, na verdade, aconteça o que acontecer, ele sempre estará firme no Senhor. E eu não estou falando aqui que você não pode chorar, que você não pode gemer, que você não pode derramar sua queixa perante o Senhor, não é isso não, porque nem eu e nem você somos supermans espiritual, não é isso que eu quero dizer não. O que eu quero dizer é que todo crente que tem convicção de quem ele creu, ele sabe que Deus está no controle da sua vida, e que tudo mesmo ele pode naquele que é a sua fortaleza. Nem está no esboço, nem foi daqui quando cheguei que foi decidir ler o Salmo 73, né, que você prestou atenção na leitura do Salmo. Asaf vai dizer: eu quase me desviei, os meus pés quase escorregaram. Por quê? Porque eu passei a observar a prosperidade dos ímpios e vi que eles não têm aperto, eles vivem muito, os filhos deles vêm depois deles, eles zombam de Deus, dizem que Deus não está vendo, eles estão em segurança, a riqueza deles aumenta. Foi isso que ele ficou observando. Aí ele disse: então em vão eu purifiquei meu coração, e em vão lavei as minhas mãos, porque
Eu, em outras palavras, estou me esforçando todos os dias para ser fiel a Deus. E mesmo me esforçando todos os dias para ser fiel a Deus, eu passo por luta, enquanto o ímpio que não serve a Deus prospera e não passa pelas lutas que eu passo. Asaf, na verdade, estava vivendo uma crise espiritual na vida dele, porque não é verdade isso aqui que ele está falando. Então o que é que ele faz? Ele disse: quando eu fiquei observando isso, eu senti picadas nos meus rins e o meu coração ficou azedo. Irmão, não tem coisa pior do que uma pessoa com o coração azedado. Não tem. Não tem coisa pior do que uma pessoa com coração azedo. Pessoa com coração azedo, você pode ministrar as maiores bênçãos do céu, e mesmo assim ela vai para casa com o coração azedado. Senti picadas no rim e meu coração azedou. Mas ele diz assim: mas então eu entrei no templo. E quando eu entrei no templo, ou seja, ele reatou a aliança com Deus, ele disse: aí eu vi que o caminho do ímpio é escorregadio, que ele passa depressa. E descobri, Senhor, que no céu eu não tenho ninguém além de Ti, e na terra não tem ninguém que eu deseje mais do que o Senhor. Entende isso? Que quanto Asaf se afastou de Deus, ele foi adoecendo sua alma, foi ficando cada vez mais doente emocionalmente, a ponto de quase se desviar. Mas aí quando ele se aproximou de Deus novamente, aí ele disse: graças a Deus que em cima no céu e embaixo na terra eu só tenho uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor. Então repito, quanto mais distante de Deus, é por isso que hoje nós temos pessoas na igreja mais problemáticas do que pessoas que ajudam. Essa é a verdade. Mais pessoas problemáticas do que pessoas que ajudam, porque essas pessoas precisam ser curadas. Precisa de uma cura, precisa ser curada pelo Senhor. E foi isso que Deus me deu para trazer hoje à noite. Deus quer curar você. Você pode nesta noite estar muito bem no teu corpo físico, mas e sua alma? Gaio, disse João: desejo-te que te vá bem em tudo, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque se você não estiver bem na tua alma, você não está bem contigo mesmo. Porque a alma, você já me ouviu ensinar isso, é a parte do homem que se relaciona com ele mesmo. Se a sua alma está doente, se você está distante de Deus, automaticamente não existe harmonia. E eu falei aqui que o princípio de Deus é espírito, alma e corpo. É que o espírito governe e não a alma. Porque quando a alma governa, a alma vai governar seus desejos, vontades e emoções. E com o espírito morto, junta-se as faculdades do corpo para praticar as obras da carne. Então, quanto mais distante de Deus, mais longe da harmonia entre espírito, alma e corpo. Quanto mais longe de Deus, mais em desarmonia consigo mesmo, com o próximo e com o meio em que você vive. Com isso, cada vez mais doente em sua alma e seu corpo, porque na verdade vai chegar num estágio da vida em que o seu corpo vai manifestar essas doenças da alma. Há pelo menos 3 fontes de onde podem vir as doenças. Quantas fontes? Pelo menos eu coloquei aqui 3, pode ter mais, mas as principais. Pelo menos 3 fontes de onde podem vir as doenças. Primeiro, são as doenças que podem ser hereditárias. Isto é inquestionável hoje. Eu estava uns anos atrás no consultório de uma médica com uma pessoa, e ela começou a falar para nós ali: olha, a ciência recentemente da medicina descobriu que na verdade
Hoje, 95% das doenças são hereditárias. Então, às vezes, uma das fontes de podem vir as doenças é a fonte hereditária. Hoje, através do mapeamento genético, pode-se descobrir as possibilidades de uma pessoa desenvolver determinado tipo de doença que às vezes estava lá no tronco, atrás da família, na árvore genealógica, porque é uma fonte de onde pode vir as doenças hereditárias. Segunda fonte são doenças oriundas, isso aqui você tem que prestar atenção, também existem doenças oriundas do estilo de vida de pecados que a pessoa vive. Existem enfermidades que são consequências da vida de pecado que a pessoa pratica. Por exemplo, a pessoa que adquiriu AIDS, com exceção daquele que nasceu, que a mãe já era e assim por diante, porque vivia uma vida do sexo livre, de qualquer maneira, adquiriu uma doença como é que chama? Imuno o quê? Não, uma doença autoimune. É autoimune? Que não tem imunidade, como é que chama? Aqui é, você fala aí? Farmacêutica. Falei alto para os irmãos ouvir. Imunossupressora. Não tem cura, tem controle, mas não tem cura. Consequência de uma vida de pecados. Preste atenção numa coisa. Tem crentes, eu vou falar, tem crentes que precisam ser curados por causa de pecados. A Bíblia Sagrada diz, lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, Romanos capítulo 6, versículo 6, que é o texto que a gente lê sempre quando vai fazer batismo, mas Paulo vai falar aqui. Sabendo isto, que o nosso velho homem ficou com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E lá no texto da ceia, Paulo escreve dizendo: vocês estão tomando a Santa Ceia indignamente. Eu estou parafraseando o texto. E porque vocês estão tomando a ceia sem discernir o corpo do Senhor, há entre vós o quê? Muitos fracos, outros doentes e outros que já morreram. Ou seja, tomar a Santa Ceia em pecado produz uma escala crescente que leva o crente à morte física. Há entre vós pessoas fracas, doentes e muitos que já morreram. Então existem enfermidades que são oriundas do estilo de vida de pecados que a pessoa vive. O pecado gera enfermidades tanto no corpo como também gera enfermidades na alma. E a terceira fonte são espirituais, doenças espirituais, que são enfermidades produzidas por forças satânicas, enfermidades produzidas por demônios, por espíritos de enfermidades. É outra fonte de onde pode se originar doenças e se originar enfermidades. Eu já falei aqui, as obras da carne são alimentos de demônios. Quem vive praticando as obras da carne abre espaço para ações demoníacas, porque Satanás ele age dentro da legalidade. Então, se você vive se irando facilmente, o inimigo sempre vai criar uma situação para você fazer uma bobagem irado. Então, quando você vive na prática das obras da carne, o diabo se alimenta disto, fazendo com que você dê espaço para ações
diabólicas, ações malignas. E aí, é claro que não é regra geral, mas é o motivo pelo qual algumas pessoas até frequentam as igrejas, até vêm aos cultos, mas as suas vidas não se resolvem. Seus problemas não se solucionam. Não vem solução. Por quê? Porque está sempre dando-se legalidade a espíritos maus, a espíritos malignos, a ações demoníacas. Porque você talvez vai pensar assim, mas Satanás age na vida de um crente? Depende da vida do crente, né? Age. Jó é o exemplo disso, é claro, dentro da permissão de Deus. Agora, se ele agiu dentro da permissão de Deus, imagine dando legalidade a ele para agir. Imagine dando legalidade a ele para agir. Diga comigo assim: Deus, diga comigo, Deus quer filhos sarados, equilibrados, perfeitos, em harmonia com Ele, consigo mesmo e com o meio em que Ele vive. É isso que Deus quer de nós. Na verdade, o que Deus quer de nós é crentes gaios, crentes que vai bem na alma. Repito, Deus quer filhos sarados. Deus quer filhos equilibrados, perfeitos, em harmonia com Ele, em harmonia consigo mesmo. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não tem coisa pior do que uma pessoa ser crente e não ter paz com Deus. Não tem coisa pior do que uma pessoa ser crente e não ter paz consigo mesmo. Eu não estou dizendo aqui que não vai acontecer, olha aqui, eu não estou dizendo aqui que não vai acontecer situações na nossa vida que vai nos desequilibrar emocionalmente. Vai acontecer, mas não é regra geral. Vai ter coisas que vai acontecer com a nossa vida e vai nos balançar, às vezes vai nos desequilibrar emocionalmente, mas não é regra geral. Quando passar, você volta a ser quem você era, marchando firme no propósito. Esses dias aconteceu uma coisa comigo, e eu sou muito difícil de me abalar com as coisas, porque a vida foi me impetrando essa natureza. Mas um pastor me ligou e fez uma agenda comigo numa determinada cidade, e ele queria me agendar 2 dias do final de semana, no sábado e no domingo. Eu falei para ele: eu não posso no sábado, eu só posso no domingo. Eu falei, só que de alguma forma nós fechamos a agenda no sábado e não no domingo, no dia 12 e não no dia 13, que era o dia do mês. Só que como nós tínhamos conversado sobre ir lá nos 2 dias, 12 e 13, eu agendei na minha agenda, no celular. Minha agenda fica no celular, porque fica na nuvem, fica mais fácil de eu acessar em qualquer lugar. Eu agendei dia 13 e ela agendou dia 12. Quando foi no dia 3 de novembro, ele me mandou o cartaz: ó, pastor, o cartaz. Aí eu mandei um áudio para ele: beleza, dia 13 nós estamos aí. E ele colocou amém, glória a Deus. Só que na agenda dele estava no dia 12. Então chegou o dia 12 e eu não fui. E quando terminou, lá para as 10 horas da noite, o meu telefone tocou, era o pastor. Em 30 anos de ministério, eu nunca falhei uma agenda. Nunca na minha vida eu falhei uma agenda, em 30 anos. Nunca. Sempre tem que ter a primeira vez, né? E foi a semana que nós adotamos o trabalho de floresta no Piauí. Então sempre tem retaliações de alguma forma. E eu vou explicar. Sei que eu não fui. Tinha acontecido um pequeno acidente com a irmã Liduína, e eu fui chamado às pressas, eu fui para casa. E aí recebi a notícia. Minha agenda era no dia 12 e eu estava agendado, me preparando. Vim aqui no sábado à tarde, passei a tarde preparando uma mensagem para pregar no domingo, e na verdade eu não fui. Caravanas de vários lugares, um campo grande,
e o pregador não apareceu para pregar. Eu imagino se fosse aqui como é que eu ia ficar. Eu confesso para vocês que eu fiquei uma semana triste. Fazia muito tempo que eu não tinha sentido uma tristeza tão profunda como aquela. Fiquei triste profundamente, porque eu nunca tinha falhado uma agenda, nunca tinha acontecido. E é claro, a gente pensa um monte de coisa. Rapaz, o pastor vai falar para o presidente que eu fui negligente, a agenda não vai se fechar lá na região tal, não vou mais para aí. O que vai pensar de mim? A gente pensa logo um monte de coisa. Mas eu não fiquei triste do resto da vida. O que eu quero dizer é que existe coisa que nos entristece, que nos abala nossas emoções. Graças a Deus que eu fui entender uma coisa depois que a irmã Liduína, falei para ela, eu fiquei triste sentado na escada lá em casa. Ela falou: Arnaldo, eu quero te contar uma coisa que eu não contei. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu ouvi uma voz que disse, uma voz áspera, maligna, dizendo: o Arnaldo morreu. Então ela disse: Deus na verdade te deu um livramento. É claro que eu não fui dizer isso para o pastor, senão o pastor ia passar, o pastor Arnaldo está dando. Eu reconheci: pastor, me perdoe, eu errei. Se o senhor quiser, eu vou aí pessoalmente pedir perdão à igreja. Eu queria ir, porque a Lidina não deixou, não vai não. Eu queria ir lá, pessoalmente, pedir perdão à igreja, porque eu me senti falho com a igreja. Mas depois ela me contou isso, né? E vocês sabem a história aí do que, né? Os trabalhos que às vezes fazem para tentar tirar a nossa vida, nos atingir. De forma que Deus, se isso aconteceu, certamente Deus não permitiu nós irmos, de alguma forma. Mas também serviu para nos trabalhar, nos tratar ou falar conosco. Mas de forma que aquilo afetou minhas emoções. Então, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter as nossas emoções afetadas, balançadas, desequilibradas. Mas isso não pode ser o norte, isso não pode ser a regra geral. A regra geral é que você precisa ter a sua alma curada por Deus, pelo Espírito Santo, um equilíbrio, uma harmonia entre o Espírito, a alma, o corpo, de forma que a tua vida cristã, o teu culto, a tua adoração não suba com defeito, mas suba perfeito, agradável ao trono da graça, de forma que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Uma alma doente, eu estava pensando já tarde, uma alma completamente doente, ela vai oferecer para Deus um culto doente. Por isso que Deus quer filhos sarados, equilibrados, perfeitos, que eu digo no sentido de vida cristã, em harmonia com Deus, em harmonia consigo mesmo. Porque não ter paz com Deus e não ter paz consigo mesmo, você não vai ter paz com o próximo também. Se você não estiver em paz com Deus e consigo mesmo, você também não vai estar em paz com a igreja que você congrega, com a pessoa com quem você senta ao lado, com a pessoa com quem você faz parte do mesmo departamento, não vai conseguir. Então nós colocamos: o desejo de Deus é nos tratar. O desejo de Deus é nos tratar, nos sarar, nos restaurar a condição de Adão antes da queda. Por isso nós precisamos ser reabilitados. Não é isso que acontece quando alguém cai nas drogas e quer se libertar das drogas? Ele vai para onde? Para uma casa de reabilitação. Alguém que vive no vício e quer sair do vício, ele vai para um lugar de reabilitação. Então o crente precisa, o ser humano precisa ser reabilitado, curado e sarado pelo Deus Todo-Poderoso, para que você possa produzir frutos de qualidade para Deus na sua vida cristã. Agora preste atenção uma coisa aqui. O que eu vou ensinar agora aqui para encerrar não é nenhuma novidade. E essa cura e reabilitação começa quando nascemos de novo. Não tem como ser um cristão curado se ele não é um cristão nascido de novo. Essa cura e essa reabilitação começa quando nascemos de novo. O espírito é vivificado. Então a parte do homem que é para controlar, que é para gerenciar, que é para dominar, ele é revivificado, porque o espírito sem Deus está o quê? Morto. O espírito é vivificado
a alma é restaurada e o corpo é disciplinado, porque o corpo não vai fazer o que a alma não quer. O corpo ele só obedece os comandos da alma. O corpo não tem vontade própria, irmão. O corpo é um invólucro da alma e do espírito. É santo, porque pertence a Deus. Mas este corpo meu e seu vai virar pó. E se não virar pó, vai ser transformado em outro corpo. Não vai herdar o céu. Então o corpo é o invólucro da alma. Então, se o espírito é restaurado, se o espírito é vivificado, evidentemente a alma é restaurada e o corpo então agora obedece à disciplina da alma. Vamos ver algumas doenças que geram enfermidades no corpo. Se você sente alguma dessa, você precisa de cura. Eu não vou só falar. Desânimo, diga comigo: desânimo, nervosismo, medo, insatisfação, intolerante, pessoa magoada, rejeitada, preocupado, ansioso em demasia, deprimido, opresso, enjoado, impaciente, desequilibrado, desorganizado, soberbo, envaidecido, prepotente, preso ao passado, bloqueado, isolado, sentimento de abandono, egoísta, mal-humorado, prolixo, prolixo, confuso, desnorteado, agressivo, chatice, rabugento, tristeza contínua, sentimento de autocompaixão, rejeição, inseguro, vontade de morrer, falta de perdão. Precisa de cura e precisa de restauração. Se você se identificou com uma dessas coisas aqui, a tua alma precisa de cura. Aí você vai ver como realmente a nossa geração está doente. Você precisa de restauração. E você precisa de cura. Eu vou esperar você pensar nisso. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você pensar nisso. Vou esperar você degustar isto. Oh, glória ao nome de Jesus. Precisa daquele tanto de gente para pôr comida lá fora? Restauração e cura vem até nós através de um processo produzido pelo Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus produz cura, irmão. Diga comigo: só o Espírito de Deus produz cura. E eu vou falar 5 coisas aqui básicas. 5 coisas básicas para nós orarmos. Que essa restauração e cura abrange pelo menos 5 pontos principais. Primeiro, diga comigo: arrependimento e conversão através da palavra. Não tem como uma pessoa ser curada se não existir arrependimento e conversão. Não tem. Você pode ser crente, você pode ter anos de crente, você pode frequentar a igreja. Se você não for transformado e não houver arrependimento e conversão através da palavra de Deus, este é o primeiro passo para alguém que precisa de restauração e que precisa de cura. Arrependimento e conversão. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O que eu vou falar aqui é sério.
Tem muita gente dentro da igreja achando que não precisa mais se arrepender, só porque é crente. Tem muita gente achando que pode estar como está, se comportar como se comporta, viver como vive, achando que não precisa mais se arrepender. E não existe conversão a Deus se não existir arrependimento. Vamos ler um texto, Atos capítulo 2, versículo 37, 38, você já conhece. Atos capítulo 2, versículo de número 37, diz assim: ouvindo eles isto, o que aconteceu? Compungiram-se seu coração. Mas quem tem uma tradução que não é compungir? Os corações ficaram aflitos. O que mais? Contrito, né? Os corações ficaram contritos. É esse tipo de culto que Deus recebe, sim ou não? Existe arrependimento sem coração contrito? Existe? Não existe, irmão. Pode pesquisar na Bíblia. Se não existir coração quebrantado e contrito, também não existe culto. A Bíblia diz que Deus não se agrada de milhões de sacrifícios. Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. A este Deus não despreza. Então o coração deles foram tocados na intimidade, no profundo. Quando eles ouviram a pregação de Pedro, o coração deles ficaram contrito. E quando ficaram contritos, aí veio o arrependimento. Varões, que faremos? Que faremos, varões, irmãos? Aí Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, eu já disse aqui, você quer entender o versículo, é só ler de trás para frente. Ou seja, para receber o dom do Espírito tem que acontecer o quê? Tem que acontecer o quê? Arrependimento. Só recebe o dom do Espírito se primeiro se arrepender. Arrependei-vos e então recebereis o dom do Espírito. Então, para receber o dom do Espírito, tem que haver arrependimento. Aí ele continua dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja que aqui é uma escada, preste atenção. Primeiro, arrependimento e conversão. Quer ser curado? Se arrependa, se converta. Segundo, conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. João 8, leia aí, João 8, 31 e 32. João 8, 31. João capítulo de número 8 e versículo de número 31 e 32. Estou ensinando a você o caminho bíblico. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, aonde? Na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, vos libertará. Não existe libertação, não existe restauração e cura se você não aceita a verdade para a sua vida, a verdade de Deus. Então, depois do arrependimento e a conversão, você passa a conhecer a verdade, o conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí vem o terceiro degrau da cura: mudança de mente. Diga comigo: mudança de mente permanente e contínua. Por quê? Se eu estou doente, com tudo isso aqui que nós falamos e outras coisas mais, e eu quero ser curado, eu ouço a palavra,
conheço a verdade, o que a palavra vai produzir na minha vida? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente, uma mudança permanente e contínua. Vai mudar a minha mente e a forma de ver o mundo, de ver as coisas e as pessoas. Então eu vou ter uma mudança de mentalidade. Em vez de eu ter uma mente retrógrada, ligada às enfermidades da alma, a verdade me leva a uma mudança de mente, que está escrito lá em Romanos 12:1. Você já conhece. Romanos capítulo de número 12 e versículo de número 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo, mas o que? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem tem uma tradução que não é renovação do vosso entendimento? Renovação da vossa mente. Renove a mente, porque a verdade me leva a uma renovação da mente. E essa renovação da mente, mudança de mente, mudança de pensamento, permanente e contínua, muda a minha forma de ver as coisas. Entendeu? De ver o mundo, de ver as pessoas. Agora, olha aqui o quarto degrau, a cura. Se eu conheço a verdade, me arrependo, aceito a verdade e ela muda a minha mente, a mudança de mente provoca mudança de atitude. Ou seja, a mudança da minha mente mudou meu comportamento. Então, se eu vivia me ferindo, minhas emoções descontroladas, se eu vivia ferindo e se ferindo, porque tem pessoas que são feridas, tem pessoas que se ferem. Agora, a minha mente renovada, a minha mente recebendo uma renovação permanente, transformada, eu vou mudar minha atitude. Isso está me fazendo mal. Então eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que mudar minha atitude, eu tenho que mudar o meu. E essa mudança de comportamento é em dois níveis. O primeiro no nível individual, porque o que acontece? Presta atenção uma coisa. Não adianta você querer que as coisas na sua casa mudem se você primeiro não muda. Você entende isso? Não adianta você querer que as coisas na igreja mudem se você primeiro não mudou. Então tem pessoas que não mudam seu comportamento e querem mudar as situações dentro de casa e dentro da igreja. Mas esta mudança dentro da sua casa, no seu casamento, só vai mudar quando sua mente se renovar. Você vai ter uma mudança de comportamento individual e depois uma mudança de comportamento coletivo. Ou seja, se eu conseguir mudar em mim mesmo, evidentemente eu também vou mudar dentro de casa, com minha família e na igreja aonde eu congrego. Você entende isso? Então esses são os primeiros passos para alguém que quer ser curado, que quer ser restaurado. Quantos aqui querem ser restaurados? Todos nós precisamos de restauração. Olha aqui uma mudança de comportamento radical, coletiva, que aconteceu lá em Atos 19, e a gente vai orar. Atos 19 e 18 e 19, quando Paulo estava pregando o evangelho em Éfeso. Olha o que aconteceu lá. Atos 19 e 19. Diz aí, ó. 18, vamos ler o 18 e 19. Muitos dos que tinham crido, tinham o quê? Crido. Então houve aqui arrependimento, conversão e conhecimento da verdade. Agora vem a mudança de mente e de comportamento, ó. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos.
Ou seja, muitos do que tinham ouvido a palavra vinha confessando e publicando, quer dizer, confessava e deixava os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. O que aconteceu aqui nesta cidade? Um arrependimento coletivo, uma mudança de atitude coletiva. Quando eles ouviram a mensagem pregada, arrependeram-se, confessaram. E a Bíblia diz que os bruxos daquela cidade, que praticavam artes mágicas, traziam seus livros de bruxaria e os seus livros de magia, que somando o valor daqueles livros, chegava a 50.000 peças de prata. Isso aqui é tremendo, isso aqui. Então o que aconteceu? Mudança de mente provoca mudança de atitude, de comportamento individual e coletivo. Então, para encerrar, Gaio era um crente que atingiu esse nível de cura e de restauração. E Gaio é um tipo de crente que todo crente deve ser, e é o tipo de crente que Deus quer que nós sejamos. Crente sadio, irmão, é um crente benéfico para a obra de Deus e para a igreja. Pode ler na continuação do texto que João fala de Gaio. Gaio era benéfico com a sua própria vida ao corpo de Cristo. João vai dizer o que ele fazia com a igreja. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Então, Gaio tinha uma igreja na sua casa e ele recebia os missionários da obra de Deus, tanto conhecidos como os estrangeiros. Cuidava bem. Por quê? Porque ele era um obreiro curado. Se você é um obreiro curado, meus irmãos, você que dirige congregação, você vai produzir uma igreja sadia, uma congregação sadia. Se você é um crente curado, a sua casa vai ter saúde na sua alma. E você também vai contribuir para o corpo de Cristo ser sadio. Gaio é um modelo de crente ideal. Ele não era um crente Superman. Ele é o modelo de crente ideal. Desejo que te vá bem em tudo e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque se você estiver bem na tua alma, todas as outras coisas são acréscimos. Você entende isso? Você é um crente contente. Você serve a Deus com contentamento. Diga assim comigo: Deus quer nos curar, porém queremos ser curados. Você quer ser curado? Você quer ser um crente Gaio? Quer que a sua alma vá bem? Irmão, preste atenção numa coisa aqui. Não fazer o que Deus nos chamou para fazer e passar a vida toda na igreja doente emocionalmente, você está cometendo um pecado contra Deus. E olha, isso é perigoso. Outra coisa também, querer partir para a eternidade sem nem às vezes ter certeza de que tem salvação, e sem nem ao menos ter certeza de que o tempo de Deus na sua vida se cumpriu no propósito dele para você, também é pecado. Então uma coisa ou outra está errada. E só conseguiremos esse equilíbrio entre uma coisa e outra se a nossa alma for bem. Vai ter momentos na nossa vida que vai provocar desequilíbrio. Vai ter momento na nossa vida que vai nos tirar da rota.
Vai ter momento na nossa vida que nós seremos como um pelicano no deserto. Mas já um pelicano no deserto nunca foi para o deserto por vontade própria. O pelicano, quando ia, porque o habitat natural do pelicano é água, mar e rio. Ele vive em bando. Quando se achava um pelicano no deserto, é quando uma ventania ou uma tempestade levou ele para o deserto, tirando ele do bando. Então o salmista diz no Salmo 102: eu sou como um pelicano no deserto. Ou seja, ele estava passando uma prova tão grande que ele estava se sentindo fora do bando, do rebanho, do seu habitat natural. Só que tem uma coisa: a mesma tempestade que te tira do seu habitat natural, ela não é maior do que o Deus que te traz de volta e te coloca no teu habitat natural. Agora você precisa querer ser curado por Ele. Entendeu isso? Deus quer nos curar, mas queremos ser curados? Queremos dar os passos necessários para que essa cura nos alcance? É outra pergunta, você responde para você mesmo. Permitiremos o Espírito de Deus nos restaurar? Porque só Ele tem poder para fazer isso. Então nós colocamos aqui: não basta dizer que é crente, precisamos nos voltar para Deus com arrependimento e conversão genuína para sermos sarados. E aí eu encerro com João 5:4: não quereis vir a mim para terdes vida. Porque só Ele pode fazer isso. Eu posso pregar tudo isso aqui, se você não quiser, não vai acontecer nada. Agora, se você entendeu e você quiser, Deus pode hoje te curar, ou pode pelo menos te iniciar no processo da cura. Fica de pé comigo nesta noite. E se essa palavra falou com você e você quiser vir receber uma oração aqui, venha. Enquanto a Kessia vai ministrar um louvor, nós vamos orar. Se você não quiser sair do seu lugar, pode orar aí mesmo. Não, eu vou me expor, não tem problema. Olha aqui para mim. Irmão Divino sangra seringueira, né? Sangra, irmão Divino? Quantos anos sangra uma seringueira, irmão Divino? Quantos anos sangra? Não, quantos anos a vida de uma árvore seringueira? Para cima, né? Quando sangra lá a seringueira lá, que faz aqueles riscos na seringueira, ela brota. Para ela dar leite, para ela dar borracha, precisa cortar, não é? E depois de quanto tempo volta a cortar no mesmo lugar, irmão Divino? 4 anos, está ali o menino lá que trabalha, 4,5. E por que volta a cortar? Ela se curou, não foi? É isso. Vem cá, irmã Isabelzinha. Vem cá, irmã Elisângela, por favor. Fica aqui ao lado da irmã Isabel. Aqui, ó, desse lado. Mas não, irmã Elisângela, fica aqui. Vem cá. Cássia. Segura aí uma na mão da outra. Eu vou fazer uma simulação aqui só para você entender. Aqui, elas seguradas na mão uma da outra, espírito, alma e corpo estão em harmonia. Quando o espírito governa, a alma vai bem e o corpo é disciplinado. Salta aqui, irmã Isabel. Continua segurada lá. Afasta um pouquinho para lá. Afasta um pouquinho. O espírito está morto. Então quem governa o corpo é a alma. Então as obras da carne vai prevalecer quando o espírito não governa. Entendeu isso? Agora vá para o outro lado ali. Vem para cá, irmã Isabel. A irmã Isabel agora é o corpo. Eu usei uma pessoa de idade só para vocês terem uma noção. A irmã Isabel é o corpo. Agora, quando nós permitimos o Espírito de Deus agir na nossa vida e nos curar, o Espírito se renova. O homem interior
envelhece, mas o espírito se renova dia após dia. Paulo diz isso. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, envelheça o corpo, o espírito se renova dia após dia. Agora, se o seu espírito não tiver comunhão, a sua alma fica doente. O seu corpo. Obrigado, Deus abençoe vocês. Então eu vou esperar você orar. Você quer dar os passos necessários para que a cura aconteça? Você vai permitir o Espírito de Deus te ajudar? Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Oh, glória ao nome de Jesus. Curando todo O médico dos médicos está aqui esta noite. confio. O psiquiatra e o psicólogo por excelência está aqui esta noite. Ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, glória! Tu Oh, glória ao nome de Jesus! Fale com Ele. Derrame sua alma perante o altar nesta noite. Deixe Deus te curar. Ele quer te curar. Deus quer filhos curados, restaurados, perfeitos, que vai bem na sua alma. E acalma o meu pensar. Oh, glória! Me levas pelo Oh, glória ao nome de Jesus! curando todo o meu Isso, curando todo o meu ser. Oh, glória! Espírito, alma e corpo restaurados, vivendo harmonicamente, porque, oh glória, entendeu o princípio do Evangelho. Mente transformada, mudança de comportamento, de atitude individual, coletiva, na família, na igreja. Aquele que cura está aqui esta noite. Deixa Ele te curar. Crente, a glória que o Espírito domina é como a seringueira. Ele se cura a si mesmo. Feridas são abertas, mas depois elas fecham e param de sangrar. Por quê? Porque Ele restaura a casca, Ele restaura a alma, Ele restaura as emoções, e Ele vai se curando a si mesmo até aquele dia glorioso em que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem tristeza, porque para sempre estaremos com Ele. Nada é impossível. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu não estou dizendo que nós não somos feridos. Nós nos ferimos, sim, mas nós nos curamos, porque o Espírito opera vida, Ele age. Nós nos permitimos ser curado, ser sarado, ser restaurado. Se permita ser curado. Deus quer te curar, mas você precisa se permitir Ele te curar, o Espírito te curar. Oh, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Ele é o
Senhor da alma e tem o poder para curar o teu passado, curar as feridas, curar as decepções. Libere o perdão, se cure, se sare, permita o Senhor te curar esta noite. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual. Jesus, nos cura nesta noite, Senhor. Restaura-nos, Senhor, como os riachos secos do Negueve, do deserto, Senhor. Ó Deus, traga do cativeiro de volta o seu povo, aquele que está na igreja, mas está cativo, aquele que está na igreja, mas está preso, aquele que está na igreja, mas a sua alma está presa. O salmista disse: Senhor, tire a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Paulo e Silas estavam presos em Filipos, o corpo estava preso, mas a alma estava livre. A alma livre canta na prisão, a alma livre adora na prisão, a alma livre, Senhor, louva na prisão, mas a alma presa, o corpo, meu Deus, pode estar livre, mas a alma não consegue cantar, não consegue louvar, não consegue adorar, porque está presa, está doente. Mas o Senhor esta noite pode tirar esta alma da prisão, para que ela louve o teu nome. Tira, Senhor, a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Creio que és tudo para mim. Oh, glória ao nome de Jesus. Tu és Oh, glória. a vida. Oh, glória. Creio que Oh, glória. outro igual a Manarabacassúria. Quicando fogo de mando Jesus, quebrado. eu preciso E Manarabacassúria. Oh, Deus maravilhoso, nós oramos a Ti esta noite. a Ti. O Senhor quer filhos curados, sarados, restaurados. Reabilita, Senhor, reabilita-nos esta noite, ó Pai, para que sejamos como Gaio, que a nossa alma vá bem, Senhor, que o nosso corpo tenha saúde, assim como bem vai a nossa alma. Nesta noite, ajuda teu filho e tua filha, que se identificou com esta mensagem, que precisa de um milagre, de uma cura, que os remédios desta terra já não tem mais solução, mas o Senhor tem, e o Senhor pode restaurar esta alma, restaurar, ó Pai, o Santo dos Santos, o Espírito, vivificando a alma e o corpo, de forma que possamos Te servir e Te adorar com qualidade. Deus querido e amado, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Senhor, como o Senhor curou Asaf no Salmo 73, e assim todo aquele que se permitir ser curado e tocado e restaurado, restaura nesta noite, em nome de Jesus, para a Tua glória e louvor. Te pedimos isto nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus viu a sua oração, viu as suas lágrimas, e tenho certeza que se você seguir esse processo, Deus vai fazer um milagre na tua vida, porque Ele é Senhor. Nós vamos encerrar. Quero perguntar se tem alguém esta noite em nosso meio que quer ficar crente em Jesus. Temos porventura alguém em nosso meio que não é crente e quer ficar crente em Jesus, ou que já foi crente e hoje está afastado, afastada, quer voltar a se reconciliar com Deus? Se tiver, nós queremos orar por você, entregando sua vida a Jesus, entregando sua vida a Cristo. Glória a Deus. Está vindo um Senhor aqui para Jesus, uma alma preciosa para Deus. Seja bem-vindo, família de Deus. Jesus Cristo te ama. Tem mais alguém esta noite que quer fazer isto? Entregar sua vida a Cristo, receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?
se reconciliar com Deus, com Cristo. Se tiver, nós queremos orar por ti. Não tem? Então vamos orar. Estendo as mãos. Aqui tem um aviso. Sexta-feira é a nossa oração de 24 horas. É a última oração dessa lista que a gente fez. Vamos ler na quinta-feira, tá bom, irmãos? Vamos orar por esta alma. Em nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos este homem que nesta noite te recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Nenhum homem sobre a terra tem poder para perdoar pecados, mas ao Filho do homem, Jesus, o Senhor deu poder sobre a terra para perdoar pecados. Perdoa os pecados deste homem, Jesus. Liberta ele nesta noite de tudo que o amarra, que o prende. Que caia por terra todas as amarras que prendem esta alma. Que este homem seja liberto, seja perdoado, seja livre. Que o Espírito do Senhor produza nele o milagre da regeneração. Que ele nasça da água e do Espírito, Senhor. Que seja nova criatura em Cristo Jesus. Ministramos sobre ele o teu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Você vai cuidar dele? Amém. Glória a Jesus.